Magrinho? Alô, alô, alô. Oi, Oi, tia. tudo bem? Tudo. Ai, minha câmera tá escura, não sei o que aconteceu. Aqui. Ah, melhorou. Melhor? Aham. Tá dando pra ver bem? Tia, Boa tarde. boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo. Tá bom. Olha só. Eu não sei que iluminação que é, o que tá acontecendo, não sei que ela tá escura. Hoje abriu na hora certinho. Tem dia que eu consigo entrar um minutinho antes. Tem dia que eu acho que é a conexão da internet, aí às vezes... Hoje pra mim deu na hora certinha. Na hora que deu 4 horas eu entrei. Tá. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Como que passaram de ontem para hoje? Bem, Bem? Fizeram a tarefa de português? Portuguesa? É. Ah, fiz. Eu fiz. Sim. Eu fiz também. Eu fiz. Fez? Tô tentando ajeitar a minha câmera Também. aqui, mas... Também fiz. não sei o que acontece com ela. Ou eu olho para baixo ou eu olho para cima. Voltar Olha aqui. aqui. Oi, amor. Tia, Ah, olha aqui. muito lindo. Nós vamos usá-lo na sexta-feira. Ah, foi até bom, Isabela, me mostrar. Porque já podem fazer. Pode fazer o cordel de vocês, que sexta-feira eu vou querer ver. Nós vamos ler o cordel. Ah, Você lembra que... eu fiz um cordel das frutas. Legal. Aí minha mãe me ajudou a pegar algumas coisas pra pegar aquela fruta. É bom Tia, demais. Oi. é aquele lá que eu te mandei? É. Ah, tá. Olha só. Deixa eu esperar o restante terminar de entrar. Sexta-feira. Aí nós vamos começar. Já avisando, todo mundo pega o livro de português e deixa aí juntinho de vocês, tá? Ô, tia, mas hoje não tem português. Hoje é português. É, mas no horário não tem português hoje. A tarefa. Não, mas no horário ficou assim, ó. No horário novo é segunda e quarta e sexta português. Terça e quinta matemática. Eu tinha meu cordel. No horário novo é esse. O horário antigo que não tinha língua portuguesa na quarta-feira, mas aquele horário que foi passado no comecinho de agosto, que tá lá na plataforma, vai seguir dessa maneira agora. Segunda de aulas ao vivo? Aulas live, né? Síncrona, chamada também. Professora, aqui meu cordel. Você tinha me mandado a foto também, Josué. A mamãe mandou. Oi, Rebeca. Oi, Laura. Olha, pessoal, vamos começar? Porque senão... Senão a gente vai atrasar com o conteúdo e eu preciso terminar de corrigir essa atividade para começar a explicar a formação de palavras. Foi eu que te mandei meu patinho. Ah, tá. É porque não tinha foto no contato, tinha só um versinho. Aí eu fiquei meio na dúvida. Tá? É livro 1? Livro 1. Livro 1, página 160. Abre lá, por favor. Hoje nós vamos fazer o mesmo combinado de ontem. Sem conversa no chat. Eu não quero bloquear o chat. Eu só quero que vocês entendam que se vocês ficarem conversando no chat, não presta atenção no que é falado na aula. Tá? E aí...
Depois eu vejo exatamente quem tá conversando no chat. Oi. Uma pergunta. É que a gente vai fazer 160 para trazer a gente nos 30. Depois a tia vai pedir pra gente fazer a de trás? Não foi feita de trás, não? Foi, caso que ela pediu a 160, ninguém fez assim a 150, 140. Ah, tá. Depois a tia Tati deve colocar lá para voltar, porque eu sigo o cronograma dela, entendeu? O mesmo que é dado para as turmas de manhã é o mesmo que é dado para vocês à tarde. Caso que da 148 a 159 ninguém fez. Tá bom, mas depois a gente deve voltar lá. Fala, quem falou, tia? Ô, tia. Oi, Vinícius. Tia, posso a tarefa hoje na plataforma? Se passou hoje? De qual matéria? Tem tarefa lá desde segunda-feira. E ontem à noite eu postei a de ciências. Se alguém viu a de ciências? Já tá lá já. Tá? Bom, pessoal, eu vou compartilhar minha tela com vocês pra gente... Ô, tio Juliano, eu acho que ele tá tentando perguntar se você postou negócio de português hoje. Hoje não. Hoje não. Foi segunda-feira que foi postado. Tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, que são as correções que nós vamos fazer hoje. Por isso que a gente não pode nem ficar conversando muito, mas é explicação e falar também o que já foi dito. Pode silenciar o microfone de vocês e me escutar. E quando eu pedir para alguém ler, para conversar alguma coisa, abre o microfone e pode falar, tá bom? Olha só, lá na página 60, tá falando dos tipos de discurso. Lembra que na aula passada nós vimos sobre os discursos direto e indireto? Lembra? Que eu falei que o discurso direto era uma conversa entre duas pessoas falando diretamente. Olha aí, observe a tirinha e responda as questões. Toda vez eu começo com o Josué lendo. Hoje eu vou começar com... Deixa eu ver. Vou começar com a Laura Mendes. Laura, lê para mim a tirinha. Se você não enxergar na tela da tia, lê no seu livro mesmo, não tem problema. Lá na página 160, na questão 1. Sim. Oi. No momento eu estou sem o livro 1. Ah, tá. Então pode ser... Ana Júlia, você está com o seu? Tá, Ana Júlia? Tô. Então lê. Lê a tirinha da turma da Mônica, pra tia. Ei, Cava, você sabia que os caraíbas chamam Jaqui de lua e a boi de cabra? Cobra. E aquilo papacapim? Como os caraíbas chamam aquilo? Progresso. Olha só, o que ele está mostrando que os caraíbas são os homens brancos, né? O homem da cidade, eles são índios, né? Então, eles estão conversando diretamente um com o outro, sem a intromissão de um narrador. O narrador não fala, né? É só o diálogo entre duas pessoas. Aí, na letra A da número 1, pergunta: como se chamam os dois personagens e o que eles estão fazendo? A resposta tá aí, ó. 1. Ele se chama Papa Capim e Cava. E estão conversando sobre o que eles veem, sobre o que eles observam. Se você colocou uma respostinha assim, semelhante, a sua também tá certa. Quem falou, tia? Coloquei. Só que eles Eu, conversando. Pode falar, Laura. Eu só coloquei que eles estão conversando. Mas perguntou o nome dos personagens. Não, então, Cava e Papacapim. E o que eles estão coloquei. fazendo? tia!
Oi. Eu só coloquei que eles estão conversando. Só faltou 2 páginas pra eu fazer. E o exercício 2 dessa página aí. Tá, mas pode seguir com a gente, tá? Tá. Meu livro não vai. Bom dia. Oi. A Isabela? Isso. É porque eu coloquei o nome deles, que é Papa, Capim e Cava. E aí eu coloquei brincando e conversando, porque eles estavam brincando e falando. A letra... Tia, Oi, Josué. Fala. eu tinha colocado que eles estavam observando a floresta, depois eu troquei pra aqui. Não, mas tá certo, assim, porque no final eles chamam... isso aí é uma crítica ao homem branco, porque o homem branco, o que tá fazendo? Devastando as florestas, né? Então eles falam que, mostrando os toquinhos da árvore, ele falou, e aquilo? Como os caraíbas chamam aquilo? Progresso. Quer dizer que arranca a árvore para construir casas. É só uma crítica. Mas quem colocou semelhante a essa resposta que a tia falou, tá certinho. Manu quer falar. Manu? Fala, Manu. O meu livro não vai até 160, vai até 142. Vai, vem faltando página. É o livro 1. É o livro 1. Manu, é o livro 1. Manu, é o livro 1. O livro 2, ele é menor mesmo. É o livro 1. Não, tá bom. Lá na 160 do livro 1, Manu. Tá? Aí, na letra B, até no slide da tia, eu coloquei 1, 2 e 3 aqui, mas foi um errinho aí, é letra B. Na letra B, fala assim, diga quais são os tipos de frases presentes no quadrinho. Quais frases que tem? Que pontos que aparece que a gente pode falar? Interrogativa e exclamativa. Certinho. Interrogativa e exclamativa. Eu tinha colocado uma afirmativa por causa que minha mãe falou, por causa dessa vírgula. Que às vezes tinha essa vírgula, ela falou que tinha para colocar a afirmativa, depois eu troquei. Ah, tá. Olha só. Na letra C fala assim, como reconhecemos qual personagem está falando? Como que a gente reconhece? Através do quê? Dos balõezinhos. Ou então, se você colocou assim, através do diálogo, através da conversa, através das figuras. Todas essas respostinhas estão corretas, tá bom? Oi, Caleb. Olha só. Oi, Caleb, tá joia? Vou passar para frente, tá? Ainda na página 160, agora é a que o Pedro falou para mim que ele nem fez essa, porque acho que ele não entendeu. Mas está falando dos pontos. Lembra que a tia falou sobre os pontos na aula passada? Sobre o travessão, quando tiver uma conversa. Sobre o ponto de interrogação, quando tiver um questionamento ou pergunta. Sobre o ponto de exclamação, quando você tiver uma surpresa, um espanto. Sobre os 3 pontinhos, que se chamam reticências, que é a continuação de uma fala ou pensamento. Então, nós falamos sobre esses pontos todos, e a número 2 vem perguntar exatamente isso. Josué, lê para mim a questão número 2, por favor. Agora uma parte, ó. Tia, depois eu posso ler? Tá, pode sim. Deixa o Josué ler pra ti. Agora transforma o diálogo entre os personagens da tirinha em um texto narrativo. Não se esqueça de usar os 2 pontos do travessão para indicar as falas. Tia, uma coisa que eu esqueci de fazer, colocar o travessão e os 2 pontos. Depois eu arrumo, tá? Tá, depois você arruma. Olha só no meu slide. Eu coloquei exatamente o exemplo do que pode ser feito. Olha, 2 amigas indígenas, Papa, Capim e Cava, observam do alto de um morro a cidade grande. Isso é o narrador falando. Papa, Capim diz, 2 pontos. Aí tem o travessão para falar a falinha do Papa Capim. Ei, Cava, você sabia que os caraíbas chamam
chamam Jaci de lua e a mãe boi, tá? E a mãe boi de cobra? Aí o Cava responde, aí vem outro travessão, ponto de interrogação na pergunta. Aí, novamente, o narrador fala, o amigo responde, progresso. Ok? Cada fala de personagem tem que ser iniciada com o quê, gente? Como que é o nome desse tracinho aqui que a tia já falou sobre ele? Travessão. Sempre quando tiver um discurso, a fala de um personagem vai ter o travessão na frente, ok? Quando não tem o travessão, quem é que está falando? O narrador. Vou passar para outra. Na página 161, o número 3. As correções estão na... Vai fazer o diálogo dos personagens dos quadrinhos em um texto narrativo. Eu fiz praticamente o seu, mas sem os travessões e os 2 pontos. Tá, depois você arruma. Laura, qual que é a pergunta? Ô, tia, essas correções estão na plataforma? Não, a correção eu estou fazendo agora e estou gravando a aula. Aí, mais tarde, pode voltar lá e acessar. Ah, tá. Obrigada. Tá? Número 3. Observe que nos trechos abaixo, Gertrudes percebeu a presença dos lenhadores. Em seguida, responde. Quem que tinha pedido para ler? A Isabela. Isabela. É para ler esses 2 quadradinhos? Não, lê só um e o Pedro que tinha pedido também lê o outro. Tá, eu vou ler o primeiro. Uhum. Tutudes pressentiu o perigo e gritou apavorada. Socorro! São lenhadores! Todos os jardins se assustaram. Os besouros levantaram as antenas e, em coro, perguntaram: o que são lenhadores? Pedro. Tia? Pode ler o segundo quadrado aí? Tá. Tudes pressentiu o perigo e se apavorou-se, gritou por socorro e avisou aos outros que os lenhadores estavam chegando. Todos os jardins se assustaram. Os besouros levantaram as antenas e, em coro, perguntaram: o que são lenhadores? Que eram lenhadores. Aí vem a pergunta. Nos 2 trechos acima, narra um diálogo de Tutudes e com os besouros, mas no que eles se diferenciam, qual que é a diferença entre eles? Qual que é a diferença? Os 2 falam a mesma coisa. No primeiro trecho tem as falas do personagem, então ele é um discurso o quê? Direto. No segundo, as falas dos personagens são intermediadas pelo narrador. Então, é um discurso indireto. Ô, tia, eu só coloquei a diferença entre um diálogo é direto e o outro indireto. Tá certo, tá certinho. Tia, Fala, Isabela. eu posso ler minha resposta? Pode. Tá. Que um tem mais pontuação porque... Não, peraí. Que um tem mais pontuação porque é um discurso direto e outro não porque é um discurso indireto. Correto também. Olha só. Tia! Fala, Pedro. Ô, tia, posso ler o meu? Pode. O meu ficou parecido com o da Isabela. O primeiro trecho é um discurso direto e o outro é um discurso indireto. Certinho. Tia, eu posso ler o meu? Pode, Laura. Eu só coloquei, um tem um diálogo e o outro é só narração. Aí você coloca, só acrescenta que um é discurso direto, o outro é discurso indireto, tá? Obrigada. Obrigada. Olha, lá na número 4, na página 162, vira lá, por favor. Pronto? Todo mundo tá lá? Deixa eu ver. Amanda quer ler, Amanda? Não?
Então tá. Mandinha não quer ler hoje. Mandinha não quer ler. Quem quer ler? Lucas, quer ler? Posso ler, tia? Posso ler. Deixa o Lucas ler para mim. É pelo menos o primeiro Tá, o áudio quadradinho e o enunciado da Todos os questão. quadradinhos, o verde aqui? Lê o enunciado e lê o quadradinho. Ô, tia, posso ler o segundo? Peraí, Por que Pedro. pensou nisso? Estava estudando sobre lontras e descobri que a maior causa de mortes entre esses animais era um derramamento de óleo. Além disso, meu pai e o avô me contavam sobre como podiam pescar e nadar sem medo das águas poluídas. Nessa atividade, ele pede assim que você observe os trechos de leitura abaixo e coloque se ele é um discurso direto ou indireto. E coloque por quê, que você justifique. Eu lembro que na aula passada, eu até respondi essa primeira, lembra? Que eu falei sobre ela, que ela era um discurso direto, porque apresentava um diálogo dos personagens. Eu estava certa? Isso. No segundo de cá, ó. O diálogo direto porque ele está falando não o narrador. No segundo, fala assim, ó. Segundo os pesquisadores, a brincadeira é fator de desenvolvimento importante, pois quem brinca desenvolve a criatividade e a coordenação motora. Esse é direto ou indireto? Indireto. Indireto, porque tem algum personagem falando? Não tem. É um diálogo. É o narrador falando. Isso, porque é o narrador, porque não tem diálogo. Todas essas respostas são as justificativas. Não tem personagens. Não tem personagem. Quem falou, tia? Os dois que são diálogos indiretos, eu coloquei que não... porque é o narrador que está falando, não o personagem. Tá, deixa a Bela falar. É porque eu queria ler o terceiro quadrado. Pode ler. É esse daqui, ó. É, o laranja. Tia, posso ler o quarto? O último. Fala, Isabela. Começar? Pode. Não quero aprender a nadar. E se você cair de um buraco? A resposta. Barco. Eles estão usando o social. É pra eu ler minha resposta? Isso. Tá. Discurso direto. Porque há pontuações e diálogo. Ok, certinho. Quem colocou semelhante? Uma pergunta. E eu posso colocar discurso ou diálogo indireto? Pode ser um direto? Pode ser. Na realidade, é um discurso. Porque, igual no outro, se você colocar um diálogo indireto, não é um diálogo. Não tem duas pessoas conversando. Tem só o narrador falando, entendeu? Por isso que é certo. Eu coloquei em todos o diálogo, por causa que eu não sabia. Tá. Porque o diálogo, Josué, ele é uma conversa entre dois ou mais personagens. Aí é classificado como diálogo. Agora, nesse caso, ele é um discurso, tá? Vai, Pedro, lê o quarto quadradinho. Paulo disse que foi Galileu Galilei que construiu o primeiro telescópio. Mila respondeu que não. O primeiro telescópio teria sido construído por um holandês. A resposta, Pedro. Minha resposta ficou assim, peraí, direto. Deixa eu ver aqui. Direto porque o discurso direto peraí. Discurso direto porque reproduz como exatamente por o personagem tem sinais de pontuação. Tá. Nesse caso aqui, Pedro, é indireto. Tá? Ele não é direto. Tá. Ele é indireto porque ele só reproduz a fala do personagem. Não tem travessão, não tem dois pontos. Não, em nenhum momento mostra que
que as duas crianças estão conversando. Se tivesse o narrador tivesse falado assim, numa conversa entre Paulo e Mila, Paulo falou. Aí, 2 pontos. Aí é travessão, Paulo falando. Aí depois, a Mila respondendo. Aí seria um discurso direto. Nesse caso aqui é um discurso indireto, tá bom, pessoal? O que você acha? Quem não tinha colocado, coloca, por favor. Não, esse só. Pera aí, tia. Vou Tá. copiar aqui. Eu coloquei que é um discurso indireto porque eu não Aham. Ué, você que falou que era isso, ué. Tá. Enzo, você quer ler o próximo, Enzo? Quer? Quer não? Não? Deixa eu ver. Davi? Davi, quer ler pra tia? Oi, tia. Oi. Oi, oi, tudo bem? Tia, posso ler? Eu quero. Tia. Uhum. Eu quero. Fala. Sim. É pra eu ler qual, tia? Pode ler esse aqui, ó, o discurso direto. Ainda na página 162. É só complementando a tarefa mesmo para vocês verem como que fica a resposta. Por que pensou nisso? Discurso direto. Esse é do primeiro quadrinho. Porque apresenta... Porque apresenta o diálogo dos personagens sem a presença de um narrador. Escrevi isso? Uhum. Olha só, gente. Essa atividade serve para você compreender que sempre quando tiver um narrador falando, é um discurso, o quê? Indireto. Mesmo que essa fala do narrador seja sobre 2 personagens, igual lá no último quadrinho. Isso daí pode acontecer de uma confusão, porque ele cita o nome de Paulo e de Mila. Então, a gente fica mais confuso. Mas como não tinha a presença do travessão, como não tinha a presença de quando o narrador fala, Paulo disse, Mila disse, e os 2 pontos complementando essa fala seguido pelo travessão, aí você já percebe que é um discurso indireto, tá bom? Certinho até aqui? Todo mundo entendeu essa matéria? Sim. Sim? Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Não? Tudo ok? Todo mundo faz um joinha para mim ver mesmo, se entendeu mesmo, se tá me enrolando. Sei não, hein? Tia, pra terminar isso, pra terminar o que você tá explicando, é só arrumar um negócio lá do papacapim do Cava. Ah, tá. Então isso daí depois você arruma, Josué, com calma. Lembrando que no comecinho da nossa aula eu falei assim que sexta-feira eu quero que vocês já estejam com o seu cordel aí do ladinho para mostrar, para ler para o colega, tá? Mostrar os desenhos. Eu quero ver o de todo mundo. Tá. Tia, Oi. Eu já mostrei o meu e mandei no eu não vou WhatsApp. poder participar da live. Hã? Fala, Vinícius. Sexta-feira não vai dar para mim participar da live. Ah, tá. Depois então a gente vê. Mas não. Gente, olha uma coisa que eu quero esclarecer com vocês hoje, que a tia Tati me falou, e eu tenho que esclarecer com vocês. As lives de sexta-feira, elas não são gravadas. Por que elas não são gravadas? Porque é uma live de instrução. O que serve? Para que serve a live de instrução? Para poder argumentar com o aluno, ver a leitura, ver a fala, a entonação, tudo de como é a leitura de vocês, entendeu? Por isso que não justifica ela ser gravada, porque vocês vão estar só lendo e expondo. Pode falar, quem ia falar? Esqueci, tia. Esqueceu? E nada não. Vai lá para a página 163. Nós vamos falar agora sobre os modos verbais. Oi, tia. Oi.
Eu posso ler um desses parágrafos? Pode, a Laura tá ali que passa batom no computador. Parágrafo. Tia, eu não tô passando batom, é pirulito. Ah, olha só. Aqui, ó. Tia, posso ler o segundo parágrafo? Tá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora a nossa aula já tá faltando 10 minutinhos e é sempre daquele mesmo jeitinho. Se acabar na próxima, o que a gente vai fazer? Continua, ok? Igual de ontem, né, tia? Ô, tia, Oi. essa live acaba muito rápido. Passa rápido, né, Pedro? É desse aqui, tia. É mais esquisito. Ler? E agora mesmo eu tô perguntando o horário. Então tá. Vai, Bela. Começa. Cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão onde se plante paz e comunhão. Pedro. Posso ler o segundo, tia? O Pedro tinha Posso pedido. ler, tia, agora? Não fui eu, não, tia. Então vai Josué e depois o último a Laura. Eu? Laura Guiar. Depois eu, pode? Pode, a última Laura Mendes, vai. Para que brote e cresça a mais viva semente, para que a gente tenha que colher. Para que o pão que venha a ser por nós assado seja um sinal traçado de viver. Laura Aguiar. Tia, ele leu aqui esse A par segunda que brote. estrofe que ele leu. Agora você vai ler a parte grande, a terceira. Tá bom. Faz tua nova casa na varanda do teu velho chão. Convida teu irmão para vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa do teu jardim, no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo e faz a vida ganhar maior sentido. Laura Mendes. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. O irmão bem perto, livre. Ok? Esse cantor que fez essa música, um dia foi lá na minha igreja. Aí Foi? Uhum. Olha só. Nos modos verbais, esse texto, ele deixa bem explícito como que o verbo, ele entra falando e rimando com os tempos, todos os tempos verbais, exatamente na ordem que tem que ser. Aí, ele fala, cuida do passarinho e também da flor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão. Faz tua nova casa na varanda do velho chão. Convida teu irmão para vir morar contigo. Planta paredes novas. Esse texto, ele é todinho baseado nos tempos e nos modos verbais. Ele faz a conjugação correta. Como que é essa conjugação? É colocar dentro de cada frase o tempo verbal correto. Eu tinha uma pergunta, nessa resposta da 3 aí, não tem um brote ou cresça, não? Pra pintar? A número 1 é resposta pessoal. A 2 também. Da 3. Tá, na 3. Encontre os verbos que expressam sugestão, que sugere alguma coisa. Entendeu? O que é uma sugestão? Que você faça algo. E o que é fazer o algo? É uma ação. Então, quais verbos desses daí que faz uma ação? É o cuidar, fazer, ser, que é do seja, convidar, plantar e deixa, que é do verbo deixar. Fala, Josué. Tem o brote e o cresça também. Brote? Para que brote e cresça e mais viva semente. De brotar e crescer. Eu vou analisar bem, porque essa sugestão aqui que expressa,
Aqui tá falando é da planta, né? E também tem o deixa. Não, o deixa tem aqui, ó. O deixa. Ah, não vi. Então, Aham. Por enquanto, deixa a sua resposta, Josué, que eu vou estudar ela para te responder depois. Mas para fazermos sugestões, dar conselhos ou ordens, tem que ser no modo imperativo. Lembra do modo imperativo que nós vimos na aula passada? O que é o modo de imperativo? É aquele que dá uma ordem, né? Eu lembro de imperador, que você já lembra. Número 4. Se seguirmos as sugestões do autor, na primeira estrofe do poema, que resultado teríamos? Encontre no texto e transcreva, completando o quadro abaixo. Para que brote e cresça a mais viva semente. Depois, para que a gente tenha o que colher. Depois, para que o pão venha a ser por nós assado, seja o sinal traçado de viver. Todo mundo colocou essa resposta? Sim. Não foi? Então tá. E a 5, tá faltando só 3 minutinhos, gente. Eu acho que não vai dar tempo de tudo hoje, não. Mas a gente continua na próxima aula. Olha. Entre tantas sugestões e possibilidades, a canção apresenta uma certeza. Ela apresenta? Eu coloquei não, tia. Não? Por quê? Você não acha que tem uma certeza aí? Tem. Não, Josué, por que não? Fala pra mim. É caso que eu até perguntei isso pra minha mãe não, por causa que eu acho que a gente não se concentrou no começo do texto. Ah, tá. Mas aí vocês viram que lá com a leitura, igual quando você fez a leitura, você viu que sim, que ele expressa, entre tantas sugestões e possibilidades, ele apresenta uma certeza. O que é essa certeza? O passarinho e a flor. O que eles esperam? Esperam pelo teu amor, pelo cuidado, pelo zelo. Quando alguém cuida da gente, quando alguém dá alimento, quando alguém zela da gente, o que ele está expressando para conosco? Não é o amor? Não é? Tia Josi, eu coloquei sim, ponto, esperamos paz e comunhão. Também faz sentido a sua resposta. Aí eu repeti a 5 ali, ó, na página 165, mas a resposta é sim. Aí você pode colocar, sim, o passarinho espera pelo amor, sim, o passarinho e a flor esperam pelo cuidado, pelo zelo, tá? 6. Leia as frases abaixo e identifica o que elas expressam. Ordem, sugestão, conselho, certeza, dúvida ou desejo. Em seguida, indique o modo dos verbos destacados. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Nós falamos sobre ele na aula passada. Quem quiser relembrar, a aula passada está lá na nossa plataforma, tá? Assiste lá, que aí vai lembrar o que são esses modos verbais. Letra A. Tá acabando já, hein, gente? Ali, ó. A velhota, esperta e sabida, sabe dar balançadas em seus galhos na hora certa. O que tá falando aí? Certeza. Certeza. Que modo é esse? Indicativo, certinho. Letra B. Gertrudes, Tutudes, teve medo dos lenhadores. O que tá falando? Certeza. Gente, ó, tá encerrando a nossa aula, meus amores. Obrigado pela paciência de vocês. Espero. Amanhã a gente vai se ver, né? Matemática, amanhã é matemática. Façam a tarefa de matemática, termina lá pra gente corrigir amanhã. Tia, eu já terminei. Já? Eu fiquei até 16. Então tá bom. Um beijo pra vocês, meus amores. Fica com Deus, tá? Tchau, tia. Tchau, beijo. Tchau.